algum detalhe, tá? Se quiser perguntar, fique à vontade. Tá gravando, então. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem, tá? Fazer. Só que, só toma cuidado na pergunta, né? Às vezes é uma coisa, professor, por que que 3 mais 2 é 5? Aí não dá, né? Só olha certinho se é uma dúvida, se tem, se eu não já estou explicando, se eu não já expliquei, fica atento só para não fazer perguntas, né? Que já foram respondidas ou muito fácil de ver, né? Mas se tiver dúvidas, né? Pode intervir aí, tá bom? Vamos lá. 3.3, derivadas de funções trigonométricas. Isso é interessante, entendeu? Nós vamos trabalhar um pouquinho com seno, cosseno, tangente, tá bom? Então, ó, a gente tem uma função, ó, f de x igual a seno de x. É importante que vocês saibam as funções trigonométricas, tá? Tenham noção do gráfico delas, ó, esse aqui é o gráfico do seno de x, olha como é que ele se comporta, tá certo? E aqui, ó, nesses pontos onde a tangente é horizontal, você tem ideia de que a derivada é zero, né? Ó. Aqui a derivada é zero, aqui a derivada é zero. Então, só se você já analisar isso, você já tem uma ideia de, a partir desse gráfico da derivada, que função é a derivada de seno, que também vai ser uma função trigonométrica, né? Olha aqui o gráfico da derivada dela, também é uma função trigonométrica, tá bom? E aí a gente pode, então, a partir da função seno de x, usar a definição e tentar chegar na ideia da função derivada. Então, vamos lá, ó. F de x igual a seno de x. A pergunta é, quem é a derivada de seno de x? Como é que eu posso utilizar? Como é que eu posso... Aliás, não é nem a derivada igual, é a derivada de seno, só a derivada da função, né? Então, é assim. Qual a derivada da função? Então, eu posso utilizar a definição, né? Isso f' de x é igual o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. E aí a gente pode pensar assim, ó, quem é f de x mais h? É seno de x mais h. Quem é o f de x? É o seno de x, né? No lugar do x aqui em cima, ó, a gente colocou x mais h, certo? Então vamos substituir aqui então. F' de x vai ser igual ao limite com h tendendo a zero. Isso aqui é seno de x mais h, menos aqui é o seno de x sobre h. F' de x é igual. Aí aqui, nesse cálculo aqui, que é uma demonstraçãozinha, né, da regra que a gente vai ter. Como eu falei, você não vai precisar calcular toda hora pelo limite. Então, a gente só vai ver como é que é a derivada do seno, baseado também na definição, né? Aqui existe uma propriedade, né, da trigonometria, né, para essa soma de arcos aí. Então, seno de A mais B, ou seno de X mais H nesse caso, é seno de A cosseno, ou seno de X cosseno de H, mais seno de H cosseno de X. Ah, professor, não sei o que é isso. Por que virou isso? Bem, isso aqui é uma propriedade da trigonometria, tá bom? Então, se você não sabe, você precisa ir lá e procurar o seno da soma, esse conteúdo aqui, como é que eu entendo e como é que eu faço o seno da soma de um arco, tá bom? Mas ele dá isso aqui, e embaixo fica só o H, tá certo? Então, vamos escrever e continuar aqui desse lado. Limite com H tendendo a zero. Aqui eu vou juntar esse camarada e esse camarada, tá bom? Ah, professor, por que você vai fazer isso? Só por questão de simplificação mesmo, tá bom? E fatoração, porque aqui é seno de x, aqui é seno de x. É um fator comum, então dá para eu fatorar, certo?
Então, eu vou ter aqui seno de x, cosseno de h, menos seno de x, né? E o resto que fica mais seno de h cosseno de x. Seno de x sobre h. Aqui, então, colocando seno em evidência, limite com h tendendo a zero, seno de x, aí vai ficar cosseno de h menos 1, não é isso? Mais cosseno de x, seno de h. Só invertir a ordem ali. Sobre h. Isso é uma fração, né? O h, né, é denominador disso aqui tudo. Mas eu quero, a minha ideia é separar essas frações agora, tá? Tem uma soma aqui, não é isso? Eu posso separar como soma de frações. E aí vai ficar assim, ó, limite com h tendendo a zero, seno de x, cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x, seno de h sobre h, tá certo? E tudo, e o limite é para isso aqui tudo, né? O limite é disso aí tudo. Acontece que o seguinte, o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu posso fazer assim, ó, limite com h tendendo a zero, dessa primeira parte, seno de x, cosseno de h menos 1 sobre h, mais o limite, né? Eu posso distribuir aqui os limites. Limite da soma é a soma dos limites, certo? Limite de cosseno de x, seno de h sobre h, com h tendendo a zero. Isso tudo... Não, o h já foi distribuído, né? Certo. Nota que o limite a variável é a h, né? Então, o x passa a ser funcionar como constante. Então, eu posso colocar ele aqui para fora. Tá? Isso aqui também é uma constante, porque a variável aqui no limite é o h. Então, vai ficar assim, ó. Eu jogando aquela constante ali para fora. Vai ficar seno de x, aí limite com h tendendo a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h. Tá certo? Essa primeira parte aqui, então. Tirou o seno para fora, ficou limite de cosseno de h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. Aqui, agora na segunda parte, o cosseno sai para fora e permanece, continua o limite com h tendendo a zero de seno de h sobre h. Certo? Pois bem, a gente tem dois limites bem específicos aqui, tá? Esses limites eu vou dar o valor deles, eu não vou mostrar como é que calcula eles, a demonstração deles certinho. Eu vou lançar esse valor para vocês como uma propriedade, tá? Para a gente ser um pouco mais objetivo aqui. Tá? Então, você vai entender como uma propriedade, você vai, a partir de agora, compreender esse conceito e guardar e decorar ele, tá? Esse limite aqui é 1. Limite de seno de h sobre h com h tendendo a zero é 1. Ou limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero é 1. Se mudar só a variável, não altera em nada. Tá bom? Você pode, se você quiser depois ver, faz uma tabelinha, você consegue calcular esses valores lá com a calculadora, ou pode usar o GeoGebra, ou pode usar outro software, outro programa, o Excel, qualquer outra coisa. Você consegue visualizar bem fácil, tá? Nós só vamos trabalhar essa demonstração hoje aqui. E aqui você vai também, isso aqui é uma propriedade bem conhecida, uma estrutura bem conhecida, esse cosseno de h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero no limite, é zero. Tá bom? Também você consegue comprovar isso com facilidade, faz uma lista, um cálculo, uma tabela, você pode ir no GeoGebra, você pode ir no Excel, você pode usar outro programa qualquer, você consegue ver que esse limite aí dá zero, tá bom? Então, se isso aqui é zero, zero vezes o seno, né, que é um produto aqui, dá zero essa parte. E 1 vezes o cosseno dá cosseno. Então, a derivada vai ser o quê? Vai ser cosseno de x. Pronto, é isso que nós queríamos chegar. E o que é isso, professor? Simples, agora a gente tem uma propriedade.
Se eu tenho seno de x, a derivada do seno é o cosseno de x. Então, só para mostrar como é que se constrói essas propriedades, essas estruturas. Porque aí você vai ter agora a função cosseno de x. E aí a pergunta é, quem que é a derivada de cosseno? Se você usar basicamente o mesmo processo, ou processo semelhante, você vai encontrar que a derivada de cosseno é menos seno de x. Tá? Muda um pouquinho por causa do sinal, tá? Então, a derivada do seno é cosseno, né? E a derivada do cosseno é o menos seno. Certo? Estão entendendo aí como é que funciona? Derivada, eu tenho a função seno. A derivada do seno é o quê? Cosseno. E se eu tiver a função cosseno, qual a derivada dela? Menos seno. Tá? Então é isso que aqui, ó, a propriedadezinha, né? O autor ele vai explicar, se você olhar no livro, ele vai dar detalhes, uma construção toda específica aqui, vai usar o teorema do confronto, etc, para mostrar que as propriedades funcionam, né? E o seno de θ sobre θ vai dar 1. E o cosseno de θ menos 1 sobre θ, com θ tendendo a zero, dá 0. Tá bom? Aqui, ó, dá 0. Aqui, ó, propriedade. Cosseno de... Lá a gente usou H, né? Cosseno de H menos 1 sobre H com H tendendo a 0 é 0. Tá bom? Então, resumindo, a derivada do seno é cosseno. Pronto. Essa é uma propriedade. Onde você encontra agora a função seno e precisar derivar, é o cosseno. Não precisa você fazer isso aqui tudo. Tá bom? Não precisa você fazer isso aqui tudo. Vamos lá. Olha aí um exemplo. Derive. Vou fazer esse exemplo aqui, ó. Exemplo. Derive y igual a x ao quadrado seno de x. Nota que é um produto, né? São duas funções aí bem distintas e é um produto. O que eu tenho que usar para derivar isso? Regra do produto. Aula passada. Ah, professor, não é só colocar x ao quadrado e derivada do seno é cosseno de x? Não, porque x não é constante. Não dá para você isolar ele e fingir que ele não existe. Você vai ter que usar a regra do cosseno aí. Tá certo? Então, como é que eu uso a regra do cosseno? Quem lembra? Quem pode falar ela aí? Derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Lembra da regrinha? Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro termo pela derivada do segundo. Derivada disso aqui, derivada de x ao quadrado. 2x vezes seno de x. Mais x ao quadrado. Derivada de seno? Cosseno de x. Pronto, derivou. Certo? É o que está aqui, ó. X ao quadrado cosseno de x. É o que está aqui, ó. Professor, x ao quadrado cosseno de x. Professor, Oi. será que é o meu celular? Não está aparecendo nada aqui para mim. Ou será que é o meu celular ou é alguma coisa, mas não está aparecendo nada aqui para mim. Eu acho que é no seu, que eu tô transmitindo aqui. Mais alguém não está vendo? Alguém não está vendo? Tá tudo normal. Tá bom, ok. Tá tudo normal. Só vê aí na sua exibição aí, tá? Como que tá a sua exibição aí no celular? Mexe lá na... Tem 3 pontinhos assim do lado direito inferior do Google Meet. Tem 3 pontinhos. Você vai lá em alterar layout. Clica nos 3 pontinhos. Eu acho que no celular vai ser assim também. Tem escrito alterar layout. Coloca... Ela fixou só o senhor. Ela só tem 2 Vladimir aí, ô Valmir. Aí tu pega e vai no que tá sem tá falando. Também, dá certo. Clica Já, no agora Vladimir, que está escrito Obrigada. sua apresentação aí, tá? Também, tá certo. Tá, obrigada. Clica no Vladimir, que tá escrito sua apresentação aí, tá? Aham, já. Obrigada. Ok. Vamos lá, então. Ok, pronto. Então, derivamos aí, tá? Agora aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, ó. Exemplo.
Só um minutinho, pessoal. Só um segundinho. Pronto, voltei. Desculpa, pessoal. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Imagina que a gente tem uma função assim, ó. Seno de x, cosseno de x. Tá? Qual a derivada disso aqui? Vamos lá fazer? Qual a derivada? Tem que usar a regra do produto, né? E a gente já viu como é que calcula a derivada do seno e a derivada do cosseno, né? Então, vamos lá. Derivada do primeiro, vou indicar aqui, derivada do primeiro termo, pelo segundo, mais o primeiro termo pela derivada do segundo. Tá certo? Então, derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro termo pela derivada do segundo termo. Certo? Derivada do seno é cosseno. Cosseno de x vezes cosseno de x. Repetiu aqui, né, o resto. Mais o primeiro termo é seno. Seno de x vezes. A derivada do cosseno é o quê? Menos seno de x. Tá certo? Então, cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado de x. Mais com menos é menos. Seno vezes seno. Seno ao quadrado de x. Pronto, essa é a resposta. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de x. Ok? Tudo certo aí? Olha lá. Derivada do cosseno é seno. Agora um desafio. Qual a derivada da tangente? Como é que eu conseguiria calcular a derivada da tangente de x? Eu sei que a tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. Não é isso? Então, na verdade, eu teria que fazer essa derivada aqui, ó, do seno de x sobre o cosseno de x. E eu tenho que usar aqui regra aqui de derivada para conseguir a derivada da tangente. Se aqui eu usei a regra do produto, porque era seno vezes cosseno, aqui é seno dividido pelo cosseno. Que regra que eu vou usar? Regra do quociente, tá? Da divisão. Como é que é a regra do quociente? Derivada do primeiro termo vezes o segundo termo menos o primeiro termo pela derivada do segundo termo sobre o segundo termo ao quadrado. Pronto. Simples assim. Aparentemente simples, né? Aí vamos lá. Derivada do seno aqui é cosseno de x vezes esse cosseno de x que já estava lá, menos seno de x, vezes derivada do cosseno, menos seno de x, sobre cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é derivada da tangente. Tá? Aqui agora, ó, derivada da tangente vai ser igual cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, menos com menos dá mais, seno vezes seno, seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Vamos terminar lá na outra página. Derivada da tangente vai ser igual. Nota aqui, uma propriedade trigonométrica é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a definição
de secante é a função secante ao quadrado de x. Tá certo? 1 sobre cosseno é a chamada função secante. Tá? 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado. Isso aqui é uma função trigonométrica, tá? Função. É claro que foi a derivada, né? A derivada da tangente deu secante. Mas a secante é uma função trigonométrica. Tangente é uma função trigonométrica. Seno é uma função trigonométrica, tá bom? Então eu sei que a derivada da tangente é agora secante ao quadrado de x. Olha aí, tem que decorar isso aqui, eu tenho que saber essas propriedades, tá? Eu tenho que saber que a derivada do seno de x é cosseno de x. Eu tenho que saber também que a derivada do cosseno de x é menos seno de x. E a partir disso a gente construiu a tangente de x. A gente pode calcular a cotangente, a derivada da cotangente de x, que vai ser igual a menos cossecante ao quadrado de x. Tá bom? A gente pode calcular a função secante, a derivada da secante de x, que vai ser secante de x tangente de x. E a gente pode calcular a derivada da função cossecante de x, que vai ser menos cossecante de x cotangente de x. Tá certo? Essas são as derivadas principais aí das funções trigonométricas, tá? Ok? Então, já mostrei tudo aí, tá? A derivada do seno, cosseno menos seno, da tangente, secante ao quadrado. Da cotangente, menos cossecante ao quadrado de x. Derivada da secante é secante tangente. Derivada da cossecante de x, menos cossecante de x, cotangente de x. Pronto. Pacote já quase todo aí das funções trigonométricas. Olha aí. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado de x. Derivada da secante, secante, tangente. Derivada da cossecante, menos cossecante de x, cotangente de x. Isso aqui tem que decorar, tá bom? Tem que saber de qual é salteado. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Derivada da secante, secante, tangente. Derivada da cossecante, menos cossecante, cotangente. Tem que saber isso de cor e salteado. Tá bom? Um exemplozinho aqui, ó. Um objeto na extremidade de uma mola vertical é esticado, né, em 4 centímetros a partir da posição de repouso, né? Olha aqui, ó. Tava aqui repouso, a mola, tudo certinho, aí esticou até 4 centímetros, depois soltou. Ele ficou oscilando aqui, né? Sua posição no repouso e solto no tempo t0, né? Então tá aqui, ó. Oscilou, né? Puxou aqui e soltou aqui no tempo t0, né? Veja a figura. Sua posição tem uma função já dada aqui sobre a posição da mola, dependendo do tempo, né? Você põe um cronômetro lá, 2 segundos depois você sabe, por conta desse modelo, aonde que vai estar a altura da mola aqui, tá bom? Esse modelo já foi dado, porque ele é extremamente difícil de ser encontrado. Eu já fiz uma experiência dessa com alguns alunos da física, né, com molas, aproximando da mola ideal e tudo mais, pôs o pezinho e usa equações diferenciais e tal, e é um tormento para você achar essa função, né? Tem uma série de fatores que tornam bem complicado você achar a fórmula. Mas aqui já foi dada uma fórmula hipotética, 4 cosseno de t. Tá bom? Aí ele pede o seguinte, encontre a velocidade e aceleração no tempo t. E depois use isso para analisar o movimento do objeto. O que é a velocidade? O que é a aceleração em termos de cálculo que a gente falou em aulas passadas? Como é que eu posso entender a velocidade? O que é a velocidade? E o que é a aceleração? Pode responder aí, pode falar. A velocidade é a derivada
do espaço. É a taxa de variação, não é? O espaço pelo tempo. E isso é a derivada aqui, ó. Derivada do espaço dessa função é justamente a taxa de variação do espaço pelo tempo. Então, a velocidade é a derivada do espaço. A aceleração é o quê? A derivada da velocidade. Ou a derivada segunda do espaço. Então, quando ele pede para você calcular aí a velocidade, então você vai calcular somente isso, ó, exemplo 3 que está lá, né? A velocidade é igual à derivada dessa função do espaço, que vai ser igual a 4 vezes, 4 é constante, permanece, não altera nada, vezes a derivada do cosseno. 4 vezes, qual é a derivada do cosseno? Menos seno de t. Então, essa derivada é menos 4 seno de t. Pronto, calculou a velocidade. Ela é dada por, ou seja, v de t, velocidade, é dada por menos 4 seno de t. Pronto, calculou a velocidade. Ou pelo menos a fórmula, né? Expressão, modelo para velocidade. E a aceleração? Aceleração é a derivada da velocidade. Então, você vai pegar isso aqui, ó, menos 4 vezes derivada do seno. Então, a aceleração vai ser igual a menos 4, derivada do seno, cosseno de t. Pronto, tem aceleração. Acabou. Isso é velocidade e aceleração. Em termos de modelo, aqui, ó, velocidade, aceleração. Certo? Agora a gente pode analisar, fazer o gráfico da velocidade, o gráfico da aceleração. E a gente tem um gráfico parecido com isso aqui, ó. Tá? O vermelho é o gráfico do espaço, ó, é o S, ó. Se você fizer o gráficozinho disso aqui, ó, dessa função, você vai ter isso aqui, ó, esse movimento. E aí, o que é a velocidade? É a derivada disso. Tá bom? Então, por exemplo, aqui é horizontal, não é isso? Derivada de uma reta horizontal é zero, por isso que a velocidade vai estar aqui, porque a derivada, nesse ponto, ela é zero aqui, ó. Tá certo? A derivada aqui em cima vai dar zero também, ó. Tá vindo, né? O movimento de ficar horizontal aqui, ó. Zero aqui também, ó. Para velocidade. Aqui nesse ponto, também horizontal, zero, velocidade zero. Já tem esses 3 pontos para velocidade. Certo? Aqui, se você analisar, a inclinação é negativa, não é isso? Mas ela vem uma negativa, né? Zero vindo para negativa, para chegar aqui, né? No valor negativo mais alto, vamos dizer assim. Certo? Então, aqui, ó, a derivada, o que está fazendo, ó? É zero, mas ela está vindo negativo e ficando negativo, um negativo em absoluto maior, não é isso? Então, por isso que ela está descendo aqui, ó. Que a tangente aqui, né, a inclinação está negativa. Agora, note, daqui para cá é negativo, mas ela está indo para o zero, ou seja, é um negativo, mas está aumentando. Então, é a derivada, vem daqui para cá, na velocidade. Aí a velocidade vem daqui para cá, até chegar no zero. Nota que agora aqui a inclinação é tudo positiva, vem do zero, mas ela está indo e ficando cada vez mais em pé, positiva, até chegar aqui no ápice. Então, ó, derivada, que é a velocidade, está aumentando. Então, significa que a velocidade que aumenta nesse período aqui de tempo. Chegou aqui no ápice. Aqui a velocidade é positiva, mas ela começa a diminuir, porque aqui em cima já é zero de novo. Não é isso? Em termos de derivada, aqui nesse vermelho. A inclinação está assim, mas a inclinação está indo, mas em cima ela deita. Isso significa o quê? Em termos de derivada, está alta e vem abaixando até zerar. Pronto. Então, você tem a função horária e você fez a análise e conseguiu fazer o gráfico da velocidade. Então, você sabe como é que é a velocidade. Agora, você faz o mesmo em relação à velocidade e aceleração. Aqui na velocidade, tudo indica que isso aqui, né? Aqui é zero, ó, porque é horizontal, né? Então, olha na aceleração aqui, nesse gráfico de verde. Não sei se dá para vocês verem aí. Mas aqui, ó, aqui é zero na aceleração. Aqui em cima, na aceleração de verde, ó, tá no zero. A velocidade aqui em cima forma, né, um horizontal, tá no zero.
Nota que aqui, nessa passagem pelo eixo T, em relação à velocidade, isso aqui é um valor, né, de inclinação, positivo ou negativo. Tá certo? Então, quando ela passa aqui, ó, ela tem um valor negativo de inclinação, ó, que ela continuaria subindo, né? Lá em cima que é zero. Esse gráfico da velocidade azul aqui, ó, ele continuaria lá em cima. O zero seria aqui, então aqui não é zero. Então ele começa numa inclinação menos 3, por exemplo. Aqui está indicando aqui tipo um menos 3. Essa inclinação aqui é menos 3. Então, como a aceleração é derivada disso, aqui menos 3. Então, menos 3 ele vem até o zero. Tá bom? Por quê? Se você notar aqui, na velocidade, nesse de verde, de azul, desculpa, ele está negativo, só que ele está indo para o zero. Então, de certa forma, ele está aumentando. Então, começou negativo, mas está indo para o zero na aceleração. Agora, daqui, tá uma inclinação positiva e ela está aumentando, aumentando, até chegar no ápice. A aceleração, ela vai aumentando até chegar aqui. Aqui a inclinação ainda é positiva, mas ela está indo para o zero. Então, positiva, mas está indo para o zero. A inclinação, né, em relação à velocidade. Então, a aceleração faz isso. Vem aqui. Aqui está positiva, né? Negativa, melhor dizendo, que virou, aí ficou assim o gráfico, está negativo, mas indo para o zero. Negativa, desculpa, mas indo para um valor cada vez menor, né? Então, negativo aqui vindo para um valor menor. Ou seja, com o gráfico do espaço, você consegue construir o gráfico da velocidade, porque é uma derivada, e você consegue construir o gráfico da aceleração, porque é uma derivada da velocidade. E assim você consegue interpretar melhor como que está esse movimento. Tá certo? O movimento desse suporte aqui, desse massa-mola aqui, tá? Desse sistema massa-mola aqui. Ok? Então, você consegue ver, ó, conforme o espaço vai aumentando aqui, ó, daqui até aqui, por exemplo, que é π sobre 4, né? O espaço de 0 a π sobre 4, né? Aliás, o tempo de 0 a π sobre 4. O espaço sai de 3 e vem até, né, de 3 positivo, e vem até, passa pelo zero, né? Passa pelo início, né? Aqui, ó, pela origem do movimento. Tá bom? Passou pelo zero. O que aconteceu, então? Né? O que aconteceu com a velocidade? Era muito alta, aí ela diminuiu, né? A aceleração era muito baixa, em potencial, depois ela aumentou, até chegar nesse ponto. Espaço 4, né? Vamos tentar analisar aqui, ó. Puxou aqui, então você tem, segurou ali, né? Você tem muita coisa potencial aqui, né? Segurou, você tem muita coisa potencial. O espaço está no 4, então, você puxou para baixo, o espaço está no 4, né? O espaço está no 4, né? A velocidade está no 0, não é isso? Por que a velocidade está no 0? Porque você só puxou aqui e segurou. Certo? Depois, aceleração está menos 3, é uma aceleração potencial, né? Tem ali, de certo modo, uma aceleração. Soltou, deu a partida do negócio. Tem uma velocidade indo para cima. Aí ela é representada como negativa. Aí soltou do 0, aí essa velocidade vai até o menos 3. Certo? E a aceleração, que era potencial, foi até o 0. Depois, essa aí, né, de 0 a π sobre 2, né? Então, é basicamente isso que acontece. Quando puxou aqui, soltou. Aí você tem uma velocidade negativa por causa do movimento. Você tinha uma aceleração presa ali em potencial, que foi para 0 e depois aumentou. Não é isso? Depende aí do sentido também, do movimento, né? Mas uma aceleração que empurra aí para o positivo também. Uma velocidade negativa, que está empurrando para cima. Né? Depois tem a velocidade positiva, que está empurrando para baixo, e assim sucessivamente. Mas aí tem uma descrição, né? O gráfico você consegue ver, e se você for analisar, cada espaço de tempo desse, você consegue analisar bem o andamento aí da partícula, tá bom? Pois bem, isso aí então a primeira sessão, 3.3, vamos lá para 3.4, tá bom? Eu vou fazer um corte na gravação, só para lá na gravação ficar bem divididinho, né? 3.3, cada sessão